Bem-vindos ao Entre Nós, um programa de dicas imperdíveis aqui, na Rádio Web Mackenzie. As mais recentes notícias universitárias e entrevistas com convidados especiais, conectando você com o que há de melhor na vida universitária. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Entre Nós. Eu sou a Ana Duarte e o programa de hoje está muito especial. A gente vai falar sobre educação no Brasil e os desafios enfrentados dentro da sala de aula. Oi, gente! Eu sou a Gabriela e hoje a gente preparou um bate-papo muito necessário com reflexões importantes sobre o ensino, realidade dos alunos e o papel da literatura na formação crítica. Os eventos mais importantes, as notícias mais quentes. Fique com as notícias universitárias. Para quem curte um rolê mais visual e quer garantir aquelas fotos conceituais pro feed, SP Arte 2026 tá chegando com tudo! E entre os dias 8 e 12 de abril, o pavilhão da Bienal vira o centro do universo artístico na América Latina. É a chance de ver de perto obras de artistas gigantes como Rosana Paulino e Adriana Varejão, antes mesmo delas irem para a Bienal de Veneza. É arte contemporânea, design e muita gente interessante circulando. Se você faz artes, arquitetura ou comunicação, esse evento é praticamente uma aula obrigatória fora da sala de aula. E se o seu negócio é fritar na frente do palco, as próximas semanas estão insanas. Pra galera do metal e do hard rock, o Monsters of Rock invade o Allianz Parque no dia 4 de abril com lendas como Guns N' Roses. Mas se você é da vibe mais indie ou alternativa, anota aí. O Queremos Festival está rolando com shows espalhados pelo Rio e por São Paulo. E para fechar o mês com chave de ouro, no dia 25 de abril, o Memorial da América Latina recebe o Bangers Open Air, com bandas como In Flames e Within Temptation. É para lavar a alma depois de entregar aquele TCC ou aquela prova de cálculo. Entrevista da semana, aqui no Entre Nós. A convidada de hoje é Mariana Brassica, estudante do 6º semestre de Letras pelo Mackenzie. Ela atua com o ensino de literatura, foca em alunos da periferia e desenvolve estudos sobre o fantástico, o terror e a construção da imagem na mulher na sociedade. Seja muito bem-vinda! Bem-vinda! Muito obrigada, meninas. É um prazer estar aqui e principalmente por ser entre nós, significa tanto para mim. Sim. E pra gente começar, Mari, como que surgiu a sua escolha pelo curso de Letras? Letras não foi nunca a minha primeira opção. Nossa. Eu já tinha pensado em fazer arquitetura, eu quase passei em enfermagem e eu fiz um ano de faculdade de História. Só que eu acabei saindo da faculdade de História por N razões e também por não me ver trabalhando com História efetivamente. Pela situação do Brasil, é uma coisa bem difícil hoje em dia, principalmente dentro de sala de aula, que você tem que lidar com uma imagem da perspectiva do aluno construída pela família e, às vezes, realmente com a realidade, principalmente embasado de política, independente do lado, porque a gente sabe que tem fake news de ambos os lados, mas tinha muito essa coisa comigo, que eu falava, vou dar aula para o aluno e ele vai brotar com uma ideia, tipo, o meu pai disse diferente. E aí, eu tinha prestado o curso de letras, e eu descobri um ano depois que eu tinha passado na Unesp. Nossa! Caramba! E eu já tava aqui no Mackenzie e eu vim aqui pra aprender, que eu falei assim, beleza, eu gosto de literatura, eu gosto de ler, acho que dá pra fazer. E aqui dentro, realmente, eu fui pro lado da literatura, eu sempre me dei melhor com as matérias de literatura, porque a gente tem matéria de gramática, de linguística, de literatura. E eu sempre me dei melhor com essas matérias, consegui trocar uma ideia, às vezes, melhor com esses professores. E eu entrei aqui não querendo ir pra sala de aula. Eu entrei aqui querendo ir pro mercado editorial. Então, tipo, o meu sonho era esse. Ou a tradução. Eu queria as áreas do bacharel. Só que, como aqui é um curso de licenciatura, a gente tem que ir pra sala de aula. Sim. E aí, quando eu entrei pra sala de aula, eu falei, parece que o destino
não tá conversando com as minhas Sim. vontades. Era pra ser, e eu tô na sala de aula praticamente há 2 anos dentro de ambiente escolar. E dentro da escola, como você percebe que a literatura pode ajudar o aluno a entender melhor a sua própria realidade? Depende muito do aluno, porque, por exemplo, eu trabalho em 2 lugares muito diferentes. Eu trabalho atualmente em um colégio de elite de São Paulo, que é o Mendel, e eu trabalho num cursinho popular no Itaim Paulista. Então, são 2 realidades completamente diferentes. E também, quando a gente está falando de sala de aula, a gente tem que pensar onde que a gente está efetivamente. Então, por exemplo, que escola que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando numa escola tradicional que não se importa, digamos assim, necessariamente com o conteúdo que o aluno vai ver na sala de aula. Então, eu posso dar um exemplo com uma música de funk, por exemplo, que os adolescentes sempre conversam com a maioria dos adolescentes. Mas quando eu estou numa escola, pode ser aqui o Colégio Mackenzie ou o próprio Mendel, isso não pode acontecer. Por qual motivo? São instituições confessionais e isso não é uma coisa necessariamente ruim, é uma característica da instituição, da forma que a gente tem outros colégios também, que não trabalham com essa forma. Então, eu tenho que ver onde eu estou. Então, como que eu vou fazer para trabalhar literatura dentro do que eu posso trabalhar com literatura para chegar no aluno? Então, esse é o primeiro pensamento enorme que a gente tem que fazer. Então, eu posso falar de literatura em qualquer colégio, mas os exemplos que eu posso dar para o cotidiano deles são diferentes dependendo de onde eu tô. Então, por exemplo, no cursinho, no trovadorismo, eu costumo dar uma comparada de cantiga de amor com MC Lan. Coisa que eu não posso nunca pensar em fazer na maioria das escolas. Mas isso daí faz com que eu chegue mais fácil neles. Então, essa é uma coisa que o cursinho me permite fazer. O cursinho popular também. Não talvez um cursinho objetivo da vida não me permitisse fazer isso. Mas para chegar no aluno da escola particular, você tem que fazer todo o caminho tortuoso e pensar em coisas que minimamente chegariam neles. Como que a gente faz isso? A gente transforma um pouquinho da aula de literatura numa fofoca. Então, a gente fala um pouquinho do autor, a gente fala de uma maneira mais divertida de como que funciona. E a aula de história, no fim das contas, aula de literatura, ela é um pouquinho de uma aula de história, um pouquinho mais específica, com livros específicos. Sim. E no Mendel você também dá aula para pessoas a partir de 17 anos, na mesma faixa etária do cursinho? Então, no Mendel, atualmente eu sou estagiária. Uhum. E lá, o programa de estágio, a gente trabalha como auxiliar. Então, eu fico junto com o coordenador do curso de inglês e eu ajudo, separo a papelada e é mais um acompanhamento dos alunos do que efetivamente estar dentro da sala de aula. Então, o máximo que eu entro da sala de aula é a professora foi fazer uma atividade. Eu ajudo ela a fazer essa atividade com os alunos. Mas um contato mesmo de estar dentro de sala de aula, na verdade, isso nem pode. O professor só pode dar aula efetivamente quando já estiver formado. Sim. É que aí o cursinho dá essa liberdade pra gente, por ele não ser uma coisa necessariamente, entre muitas aspas, oficial, por não achar uma palavra melhor. E quais são os maiores desafios que você percebe em comparação aos alunos do colégio, aos alunos do cursinho, no acesso à educação, né? Primeiramente que, assim, né, professor de escola particular quase nunca falta. Ele só falta quando eles estão doentes. E se eles faltarem, tem outra pessoa para estar no lugar. Eu mesma saí da educação pública, eu fiz todo o meu ensino médio numa educação pública, então eu tive essa noção da disparidade, que era, na escola particular, eu nunca estava sozinha. Podia ser o professor de educação física, substituindo a professora de português, mas eu nunca estava efetivamente sozinha dentro da sala de aula. Enquanto que no colégio público era fecha a porta porque o professor não veio. Então, eu vivi essa disparidade e eu sei que hoje, principalmente com algumas reformas educacionais, isso ficou um pouco mais difícil. Então, por exemplo, você chega na sala de aula, português é um pouco mais difícil, português e literatura. E eles falam, a gente não chegou aí. Ou é tipo, aluno de terceiro ano do ensino médio tá ainda no barroco. E tipo, barroco tá lá atrás. Barroco, a gente tá começando aqui o Brasil. A gente tá lá em Salvador, se a gente pensa numa perspectiva histórica.
E aí você fala, o aluno terceiro ano do ensino médio tá vendo barroco. Enquanto em escolas particulares, eles terminam o primeiro ano do ensino médio minimamente no romantismo. Nossa, muita A frente, diferença. né? É uma disparidade muito grande, até porque na escola pública não existe necessariamente uma matéria de literatura. É língua portuguesa, o professor de língua portuguesa tem que se virar nos 30 para conseguir dar a aula de gramática, de produção de texto e de literatura, nos horários que ele tem. Enquanto na escola particular a gente tem separado, às vezes, aula de redação, aula de gramática e a aula de literatura separadinhas. O professor pode até ser o mesmo professor, mas ele tem essa diferença de escala separada. Então, é uma coisa muito distante. Então, até enquanto eu tô no barroco, eu tô conversando com eles. Porque enquanto eu chego no barroco, no cursinho, por ser uma aula a cada 15 dias, isso é uma coisa muito rápida, eles ainda estão lá. Estamos no barroco, estamos junto. Aí, chega no realismo, ele já... Uou! Acabou. Não tem mais nada. Sim. Então, tipo, é uma questão muito... E eu tenho que chegar neles em 50 minutos, que é o tempo que eu tenho, com uma matéria desse tamanho, gigantesca. E eles realmente vão demorar para pegar. É uma questão muito difícil para eles. Sim. E dentro desses desafios, qual é o papel do professor? Adaptar o conteúdo ou transformar a forma de ensinar? Então, gente, eu sou do quesito que professor parece que a gente faz milagre, mas a gente não faz. O que eu tento fazer, principalmente para os alunos da escola pública, é perguntar o que eles gostam. Inclusive, a minha primeira aula foi semana passada. E eu cheguei neles e falei assim, gente, falem o que vocês gostam. Fala se vocês gostam de... Que filme vocês gostam? Qual filme? Só que eles não falam, porque eles têm muita vergonha. É o primeiro dia, a gente tá tentando quebrar o gelo, então é um pouco difícil. Então, você vai colocando coisas que você acha que eles gostam. Para que eles tentem, funciona assim. Eu gosto da aula de trovadorismo, dar de exemplo, porque é a aula que eles mais têm preconceito. Para que a gente aprende trovadorismo que o pessoal nem escrevia em português mesmo? Que a gente fala, eles escreviam em galego português, que é o dialeto que viria a se tornar a língua portuguesa. Por que a gente estuda isso? Porque é a primeira escola literária em língua portuguesa que a gente tem registro. Só que aí qual que é a questão? Não tem graça, porque tá escrito um negócio que eles não conseguem ler, com um cara que, às vezes, era cantado, mas a gente não tem acesso a algumas dessas, ou eles não aprendem a ter acesso a como seria cantado essas coisas. E aí, durante as minhas aulas na faculdade mesmo, porque eu também detestava trovadorismo, eu descobri a existência de um site português que eles estudam essas cantigas. Então, tem como seria cantado, eles falam os instrumentos que eles usaram nas cantigas, tudo, eles fazem isso. Então, eu apresento isso para eles em primeiro momento. E eu apresento ao trovadorismo como se fosse uma grande fofoca da Idade Média. Então, por exemplo, gente, o que é a cantiga de amor? Todo mundo fala, é a cantiga que tem amor. Essa é a resposta que eles me dão. Eu falo assim, então, gente, vocês já imaginaram que quem canta a cantiga de amor é um cavalheiro e ele tá dando em cima de uma mulher? Vocês fazem ideia de quem é essa mulher? Não. E aí também, estudando trovadorismo na faculdade, a gente percebe que para quem esses homens cantavam, era a mulher do rei, era a mulher do senhor feudal. Então, ele estava dando em cima de uma mulher casada. Então, você tem que fazer isso um pouco para chegar neles. Porque senão não tem graça. Senão um cara cantando para uma mulher que ele gosta. Só que, cara cantando para uma mulher que ele gosta, eu tenho hoje em dia, mas não da maneira do trovadorismo. Tem que ser aquele amor impossível. E, às vezes, a gente não consegue enxergar esse amor impossível. Às vezes a gente acha que tudo é muito papum. E hoje em dia, a maioria das músicas é muito papum e tá tudo bem. É o que a gente tem, é a nossa forma de pensar, é a nossa forma de agir. No século XXI, tudo acontece muito rápido. Mas antigamente, não. A gente tá falando de 1400, 1500. Muito tempo atrás. E a gente tem que chegar neles de alguma forma. E é isso que eu tento fazer. Trazer um pouco pra perto deles. Mas transformar a forma de ensinar efetivamente... Gente... Assim, em 50 minutos eu não consigo fazer uma aula baseada em projetos, que é esses sistemas de educação ativa. Se eu só tiver 50 minutos a cada 2 semanas, é impossível. Se eu tivesse 2 aulas por semana, beleza, mas não é o caso. E
como que você compreende, né, o sistema educacional, analisando também toda essa adaptação que você faz nas suas aulas para poder prender os seus alunos hoje em dia? Porque, como você disse, as músicas hoje, elas são muito rápidas, elas começam, elas acabaram, e elas têm toda essa questão do imediatismo. E você está trabalhando uma coisa de séculos atrás, né? E aí essa adaptação que você faz nas suas aulas, mas também observando esses outros professores com os quais você trabalha, né? Você disse que é estagiária, o que você acha que o sistema educacional não compreendeu ainda nessa forma de lecionar? Aí a gente entra numa questão de qual escola a gente está falando. Porque a gente trabalha, às vezes, com questões, por exemplo, que tipo de escola eu vou colocar o meu filho, que tipo de escola, ou eu vou trabalhar, né, no caso. Então, eu quero trabalhar numa escola internacional, que, por exemplo, é o caso de Avenues, colégios bilíngues, Paridomos, a própria... Sempre esqueço o nome dessa escola. Ou um colégio... Dei um exemplo de cada. Um colégio tradicional, como o Mendel ou o Mackenzie, que são colégios tradicionais. Geralmente, colégios tradicionais são voltados para vestibular. E aí tem colégios como Colégio da Vila, que são completamente outra estrutura. E aí depende de o que eu quero para o meu filho, em primeiro momento, o que o meu filho quer e o que o professor dele precisa fazer. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma educação tradicional, a gente tem algumas metodologias ativas, então o professor pode mudar um pouco o ambiente da sala de aula, fazer saídas pedagógicas, essas coisas, mas não efetivamente ele vai, transformar tudo. A educação no Brasil, eu não digo que ela está defasada. Ela está, em muitos aspectos. Mas eu acho que também a gente tem que pensar no que a educação está pensando em levar a pessoa. Então, por exemplo, tem escolas que elas pensam em desenvolver tais habilidades de um indivíduo. Não à toa a gente tem estilos de escolas que, antes de entrar no ambiente da educação, eu não fazia ideia que existiam. Então, por exemplo, educação Waldorf é completamente diferente de uma educação tradicional. Educação Waldorf, ela vai pensar numa forma de desenvolver o indivíduo muito específica. Então, por exemplo, geralmente o pessoal da escola Waldorf é bastante voltado para questões artísticas. E eles são muito manuais, eles sabem fazer muitas coisas na mão. Tipo, literalmente, eles sabem construir coisas. Enquanto alunos da escola tradicional vão para o vestibular. Então, também tem isso, que as metodologias utilizadas, como funciona, o campo da educação ele é muito grande. Apesar dele parecer um ovinho, ele é muito grande. E eu não vejo isso necessariamente como um problema, mas eu acho que, tanto pela questão social do Brasil, como a gente não vê essas coisas. Para mim é um pouco difícil falar assim, o papel da escola, o papel da educação, o que ela não vê no aluno. Depende de qual tipo de educação a gente está falando e o que ela não vê no aluno. Então, tem metodologias que, às vezes, ignoram um pouco o ensino de matemática. E, às vezes, seu filho queria ser engenheiro. E aí você atrapalhou um pouco nisso. Tem lugares que focam muito no artístico, nas humanas, ou focam muito na matemática. Geralmente o ensino tradicional foca muito nas exatas, nas biológicas, e esquece um pouco as matérias de humanas, muitas vezes. Mas tem essa questão, então é um pouco difícil falar o que a educação está esquecendo dos alunos. Sim. Eu diria que a educação pública ela está esquecendo que os alunos dela querem sair de onde geralmente eles vivem. Eles querem ter uma ascensão social. Então, quando eu trabalho com a educação pública, eu penso nisso. Os alunos da escola pública, eles querem ter uma ascensão social. E como que eles conseguem isso? Geralmente conseguindo um curso superior, um curso técnico de qualidade, usando o curso técnico para chegar na faculdade. E eu sinto que isso está sendo deixado um pouco de lado para integrar o mercado de trabalho. Não vejo nenhum problema com o empreendedorismo, mas o ensino médio não é para ser um lugar, necessariamente, de tanto empreendedorismo como eles querem colocar. E, mudando um pouquinho, alunos diferentes, instituições diferentes, o que você muda para poder dar aula? Porque vem dos alunos, né? O local, eu acho que o local, ele, como que eu posso dizer? Ele faz você ter a perspectiva de aula diferente. Então, como você lida com isso? Como você faz para dar essas aulas? Aí
gente coloca um pouquinho das nossas vontades no bolso. E vai, porque a gente também tem uma perspectiva que é, quando a gente fala, eu vou ser professor, viram pra gente e falam assim, você não vai ganhar dinheiro. E eu concordo que ninguém fica rico sendo professor. É muito difícil. É uma profissão desvalorizada, é uma profissão onde muitas pessoas acabam tendo problemas psicológicos, psiquiátricos, em função de várias coisas desgastantes do próprio ambiente educacional. Mas, às vezes, a gente tem que colocar eu tenho que colocar a Mariana no bolso e virar outra pessoa. Então, é muito engraçado, às vezes, que eu falo que é um personagem. Mas tem que ser um personagem e tá tudo bem ser um personagem. Eu não posso ser 100% eu. Tem até uma questão que eu dou aula no cursinho que eu tô... Vai fazer 2 anos. E uma ex-aluna veio trabalhar com a gente. E ela conversou com outro professor. E a Mari, não sei o quê. E aí ela falou assim, ela é tão fofa. Esse professor falou assim, fofa? Ele mostrou um vídeo meu, que foi justamente, ela falou isso no sábado, depois do Maquibichos. E aí ele mostrou meu stories pra ela e falou assim, o quê? A Mari vai pra balada, a Mari fica no front, pulando, cantando, fica... Então, é justamente quando a gente está no ambiente educacional, no geral, em todos, a gente põe a gente no bolsinho, cria um personagem e vira outra pessoa. Até porque a gente não pode ser mais engraçado, chamar mais atenção que a matéria. Então, depende o quanto que eu vou me colocar no bolso. Eu vou me colocar no bolso bastante para trazer uma coisa mais atual, mais realmente da realidade deles, que eu também gosto. Ou eu vou me colocar completamente no bolso, porque realmente eu tenho que ser a professora chata, a auxiliar brava, a pessoa que fala não pode correr no corredor. Quanto que eu tenho que me colocar no bolso? E como que você enxerga a relação dos jovens com a literatura? Eu tenho uma questão que eu fui uma pessoa que eu não lia livros na adolescência. Eu lia fanfic. Wattpad. Eu sou criação do Wattpad e do Spirit. Então, o que adolescente gosta de ler? Gente, adolescente gosta de ler loucura. Ele gosta de ler coisa que acontece nos filmes americanos quando o pessoal vai pra faculdade. É isso que adolescente gosta de ler. Amo. A problemática que eu vejo hoje em dia em relação ao que eles podem ler é que com o Kindle, que eu não sei o que acontece, eu acho que o Kindle ele conseguiu piorar o que a gente chamava de dark romance. ele conseguiu piorar tudo. Então, hoje em dia, os adolescentes eles estão lendo só isso. Mas o pessoal que você lia, os personagens fictícios faziam festa. Faziam. No filme americano, o cara de 16 anos também estava fazendo festa na casa dos pais. E o filme era classificação indicativa 12 anos de idade. Sim. Então, o meu problema com isso hoje eles têm acesso a coisas muito gráficas, que não deviam ter acesso. Como adulta, eu tenho um pensamento completamente diferente quando eu era adolescente. Porque adolescente, a gente não tem uma sanidade tão boa assim. A gente acha que a gente é adulto. Então, a minha primeira questão é essa. A minha segunda questão é coisas que são um pouco normalizadas na literatura e que fazem sucesso porque vende. Então, sim, eu tenho um problema muito grande com a Colleen Hoover, por exemplo, que os adolescentes adoram. Você acredita que a literatura ainda consegue competir com as redes sociais e com os conteúdos rápidos? Eu acho que aí a gente tem uma questão que são 2 canais diferentes. A literatura, realmente, ela nunca se propôs a ser uma coisa rápida, exceto, talvez, ali no modernismo, com Oswald de Andrade, ou com o que a gente tem hoje, que são aqueles poemas em formato de xícara de café, que são coisas mais visuais. Fora isso, a literatura ela nunca se propôs a ser uma coisa rápida. Ela se propõe a ter 60, 200, 400, 1000 páginas. Ela realmente se propõe a isso. Então, eu acho que não é que o livro compete com os vídeos rápidos, com essas coisas. Eu acho que a questão é que... como que eu posso dizer isso? A forma como chega é diferente. Eu acho que ele consegue...
a literatura consegue coexistir, visto que a gente tem o BookTok. E o BookTok faz muito sucesso. Sim. Faz. Eu acho que a única problemática do BookTok é como todo mundo na internet está buscando patrocínio, o pessoal do BookTok busca patrocínio de editoras. E, gente, eu já li muito livro ruim na vida de editoras que eu amo. Eu já li livro ruim que saiu por N editoras. E outros livros que eu amo que saíram por essas mesmas editoras. Então, o problema não é editar... Só que como você tem uma parceria, você não pode falar falar mal, desculpa, daquele livro, porque você tem uma parceria e o livro é uma bomba. Então, eu não acho que necessariamente é uma coisa que vai competir, mas é uma coisa que ela tem que ser mais acertada entre os próprios influenciadores. Porque as pessoas, elas gostam de ler. Agora, justamente, o que o adolescente gosta de ler, como que isso chega nele e se isso realmente é bom. Entendeu? Então, e como isso é tratado por ele? Então, a gente tem leituras, por exemplo, de vestibular. O pessoal de vestibular tem que ler. E como que eles interpretam isso? Porque o pessoal de vestibular, às vezes, não tem tempo de ler a lista de leitura da FUVEST inteira, da Unicamp inteira, e de mais alguma estadual, federal, que eles vão prestar por conta, fora do Enem. Então, a gente vê muito vídeo do YouTube. Então, eu acho que dá para coexistir, mas de maneira responsável. E eu acho que eu tenho uma certa crítica com essa questão dos influencers com as editoras. Ah, porque você queria ter? Não, talvez sim. Mas não é o ponto de, tipo assim, é porque eu também queria ser uma influenciadora do BookTok. Mas é porque até que ponto você pode falar bem de alguma coisa única e exclusivamente por dinheiro. Exato. Uhum. E você também falou que você trabalha com língua inglesa, né? Como que isso aparece para os seus alunos? Você trabalha com língua inglesa também no cursinho popular ou não? Não, o cursinho que eu trabalho atualmente, ele não tem a matéria de língua inglesa. A gente conta com as aulas de inglês da educação regular deles, porque primeiro não há tempo hábil. Eles ficam das 8 às 5h20 no cursinho. Então, tipo, é bem pesado pra eles. É de sábado, eles estão lá todo sábado. Eu ainda tô lá a cada 15 dias. Então, a gente conta um pouco com essa questão do inglês. Mas quando a gente trabalha inglês na educação popular, a gente ensina eles a resolver as questões. Ponto. A gente não ensina inglês propriamente dentro da educação popular, porque é impossível, não dá tempo. Então, a gente ensina eles a lerem, acharem coisas-chave e resolverem. É isso que a gente vai trabalhar. Porque não tem como eu ter uma aula de verbo to be, uma aula de present perfect, uma aula do que quer que seja a matéria, eles não vão aprender em 50 minutos e isso vai ser muito desgastante para eles e pra gente também, porque na questão do inglês, se a gente for trabalhar assim, a gente vai ficar frustrado porque eles vão se frustrar. Eu trabalho, entre aspas, com inglês no estágio. Eu sou do setor internacional da escola. E lá a gente tem algumas coisinhas em inglês, a gente resolve. A gente tem que falar um pouco de inglês com os alunos. Então, às vezes, algumas coisas, que nem não corre no corredor, eu não posso falar, eu tenho que falar, don't run. E eles saem correndo. Mas, justamente, essas coisinhas simples para eles irem falando e se acostumando. Então, a gente tem esse mini papel. Eu cheguei a trabalhar em escola de inglês. Não tenho nada contra, mas eu não trabalharia, de novo, nem em escola de inglês e nem como professora de inglês. Eu entendo a importância, eu converso com eles sobre a importância do inglês, mas eu não me vejo trabalhando com inglês. Eu tenho até um primo que perguntou, por que você não é professora de inglês? Você fala bem? Eu falei assim, porque saber inglês é uma coisa, ensinar inglês é outra completamente diferente. Sim. E como que você sente que os alunos, eles veem a língua inglesa, né, em si? Depende de como ela é trabalhada. Justamente, eu não sei como tá o inglês hoje na educação pública, mas eu lembro que quando eu saí tava uma bagunça, tanto que a minha professora de inglês no último bimestre, ela tava ensinando a gente a montar currículo, em vez de dar aula de inglês. E não, o currículo não era em inglês. O currículo era em português. Não vejo problema, mas tipo assim, você usar a aula de inglês, que é uma matéria que eu fiquei até o 3º ano, mal vendo dentro da educação regular, para ensinar currículo, é um pouquinho problemático. E até porque o pessoal,
eles não têm contato, no máximo eles vão ver uma série do Netflix com legenda, sem esse vai ser o contato deles. Quando a gente já fala de alunos que estão têm mais acesso, estão em escolas consideradas melhores, a gente vai ver eles realmente indo atrás. Por quê? Porque vai ter intercâmbio no meio do ano. Então, é uma relação completamente diferente que eles têm com o inglês. Ou porque tem aluno intercambista. Eu lembro que uma das escolas que eu trabalhei tiveram 2 alunos intercambistas. E um deles não falava tanto português, só falava inglês. Então, os alunos queriam falar inglês para conversar com ele. E aí, depois ele veio pedir para eu ensinar um pouco de português para ele. Então, tem essa questão. Como que eles veem o inglês? Como forma de chegar em outros pontos. Eu diria que, no cursinho, eles veem mais como eu preciso disso para trabalhar. Não como, é uma aprendizagem que eu posso... Não, eu preciso disso porque a empresa, às vezes, que eu tô trabalhando, me pediu. Que já aconteceu, tipo, eu tô dando aula, a aluna, professora, eu tô aqui porque eu tenho que estar no trabalho pelo notebook, mas eu tô vendo sua aula. Então, eles veem mais como uma necessidade para isso, enquanto os alunos que efetivamente têm mais oportunidades, mais condições, eles veem mais como algo que pode trazer experiências novas para eles. E você pode dizer pra gente um momento marcante que fez você, tipo, caramba, eu tô no caminho certo, é isso que eu realmente quero? Cara, assim, é muito engraçado eu falar isso, que aconteceu, tipo, anteontem. Mesmo como auxiliar, a gente fica com os alunos, a gente conversa com eles, a gente dá bronca neles. E aí, eu tinha saído, eles estavam na saída, esperando os pais, e eu tinha ido levar os alunos para pegar o transporte escolar. E aí, quando eu voltei, veio uma aluna com uma sacola para mim de Páscoa e falou: tia, é pra você. Eu fiquei olhando assim do lado, tipo, quem mais ganhou sacola? Porque, gente, era uma sacola dessa lapa. Aí eu fiquei, tipo, cadê? Quem? E aí, tipo, só tinha eu e a professora dela com a sacola. E aí viraram pra mim e falaram assim, não. E ela foi embora. E aí a outra auxiliar veio falar comigo e falou assim, a mãe dela comprou só pra você porque ela pediu. Ela falou que ela gosta muito de você, não para de falar de você em casa. Eu falei assim, gente, eu só fico com essa menina até a professora dela chegar. Eu não faço, tipo, eu não dou aula pra ela. Eu converso com ela às vezes, que ela gosta da Hello Kitty. Aí eu falo um pouquinho com ela da Hello Kitty, mas isso é o máximo. Como que eu cheguei tanto nela, a ponto que eu falei assim, eu quase chorei, gente. Eu tava assim, 7 horas da noite, assim, chorando. Que fofo, meu E Deus. você também participa de várias iniciativas dentro da universidade, né? Conta pra gente um pouquinho delas. Só de algumas. Primeiro, né, vamos começar pelo Entre Nós. O Entre Nós foi a primeira que eu conheci na faculdade, como calor ainda, mas eu só entrei, tipo, acho que 1 ano depois. E, gente, assim, eu entrei aqui por curiosidade, porque o que uma pessoa de letras vai fazer numa rádio? Mas, assim, eu sou apaixonada pelo Entre Nós. O Entre Nós me ensinou muita coisa. O Entre Nós, inclusive, me ensinou a cobrar as pessoas, coisa que eu ainda estou aprendendo. Então, porque eu cheguei no Entre Nós, fui membro normal, depois eu virei coordenadora de roteiro, e como coordenadora de roteiro, eu tinha que cobrar as coisas. E eu não sei cobrar as pessoas ainda. E aí, esse ano, eu tô como uma das diretoras, junto com a Milena, e tá um pouquinho... Eu fico tipo, gente, eu tenho que resolver BO. E eu não sei resolver BO. E às vezes eu não sei resolver os BOs por causa que eu não sou de jornalismo. E eu tenho que aprender, efetivamente, colocar isso em mesmo. Sim. Ponto. Então, acho que essa é a minha relação com Entre Nós. Eu amo muito esse lugar. Eu acho que é a minha entidade favorita. Eu também faço parte da revista de letras, que é a Soletrano. Na Soletrano, eu entrei no primeiro semestre. E pretendo continuar por um tempo, porque eles aceitam alunos de mestrado também. Então, pretendo continuar no mestrado. E assim, no Entre Nós, eu só sou redatora. Então, o Entre Nós não. A Soletrando, ela me dá um pouquinho de dor de cabeça às vezes, que eu falo, caramba, eu não escrevi nada. Que a gente manda os textos que a gente escreve durante o semestre. Teve uma vez que eu não tinha escrito nada que eu gostei, só que eu tinha escrito um roteiro de uma matéria. Eu mandei o roteiro, porque foi uma coisa que eu minimamente gostei. Teve um semestre que eu não tinha escrito nada, eu inventei. Aí, esse semestre, eu sinto que eu tô um pouquinho melhor da cabeça, já saiu 3 textos, mas eu ainda vou mandar eles.
mas tudo dá certo. Então, tipo assim, a soletrando, ela me dá um pouquinho de dor de cabeça, mas eu também gosto. É uma experiência muito legal. Porque você tem os seus textos divulgados, a gente não precisa mandar só textinho, poema, crônicazinha. Não, eu posso mandar um artigo, se eu quiser. Eu posso publicar um artigo pela revista. Então, acho que essa é a parte mais legal. O que mais que eu faço parte, meu Deus? Dacan. Gente, não esqueci do Dacan. É que a questão do Dacan eu entrei, porque o Dacan, efetivamente, para ser uma chapa, você precisa ter 2 cotas dentro da chapa, que é pessoas que não façam parte do Dacan e um aluno de letras, porque você precisa representar todos os cursos do CCL. Então, eu fui meio que 2 cotas do Dacan ao mesmo tempo. Eu não era do Dacan e eu sou aluna de letras. Então, eu fui essas 2 cotas ao mesmo tempo na chapa. O Dacan eu acho que é o lugar que eu mais me esforço, porque justamente eu entrei lá como 3ª vice-presidente. E eu fico, às vezes, muito... O que eu tenho que fazer? Porque o Dacan, eu entrei assim e é uma coisa muito grande. Não que a rádio e a revista não seja, mas tipo, é uma coisa muito grande e que a gente faz praticamente sozinhos. Então, tipo, o Dacan é o que eu mais tenho dificuldade, mas também é um lugar que eu gosto muito. É um lugar que fez eu ter um sentimento de pertencimento a alguma coisa. Me dá muito trabalho, porque muitas ações são presenciais e eu acho que deu pra ver que eu não tenho tempo pra nada. Então, às vezes, eu tenho que ficar assim, Dacan... Eu tenho que ficar fazendo unidunité pra escolher o que eu vou fazer na minha semana. Aonde que eu vou dar atenção, mas eu tento dar atenção pra todo mundo. E como que essas experiências influenciaram e influenciam a sua prática como professora hoje? Tá. Eu acho que, primeiro, a revista, ela me ajuda a ter contato com os textos, por mais que eu só seja redatora. Porque eu tenho que escrever alguma coisa e eu espero que sejam coisas diferentes durante o tempo. Então, eu tento não escrever sempre a mesma coisa e me colocar também. Eu diria que a revista, ela me ajuda mais na minha questão acadêmica. O Dacan fez eu me soltar um pouco mais. Então, ele fez eu perceber que eu não preciso ser aquela pessoa 100% séria. Que eu posso me divertir um pouco também enquanto eu trabalho. Eu acho que essa é uma questão um pouco importante também, que às vezes o professor ele é meio engessado. Porque a gente tem que respeitar tanta coisa, a gente tem que respeitar as regras da escola, a gente tem que respeitar a BNCC, a gente tem que respeitar o ECA. Não que sejam coisas ruins respeitar essas coisas, obviamente. Mas, tipo, a gente tá tão engessado em meio de tantas normas e normas e normas. E aí você fica tipo, eu não posso. E você pode se soltar um pouco, você pode ser um pouco mais você. E a revista, justamente como eu falei, me ajudou a pensar que eu preciso, às vezes, chamar a atenção de alguém. Eu preciso, às vezes... Eu não posso deixar as pessoas livres, leves e soltas. Porque é uma coisa que eu gosto. Eu acho que cada um tem sua personalidade, cada um tem sua vivência. Mas eu não posso, efetivamente, deixar as pessoas o tempo todo. Eu tenho que ajudar elas a fazer alguma coisa. Então, a rádio me ajudou nisso, de, tipo, colocar ordem na casa. E pensando no futuro, que tipo de educação você gostaria de ajudar a construir no Brasil? Eu sou meio suspeita pra falar. Gente, eu sou extremamente fã, apesar de não ter trabalhado tanto. Teve um cursinho que eu trabalhei só por 6 meses, e lá a gente trabalhava um pouco com educação freiriana. E, gente, é muito legal você ter uma reunião com seus alunos. Sim, porque você tem uma reunião com os alunos e fala, o que tá funcionando pra vocês? O que não tá funcionando pra vocês? Vocês acham legal a aula continuar assim? Vocês acham legal mudar pra isso? Então, é uma maior participação do aluno no que ele tem que aprender. Então, justamente, eu tento trazer um pouco isso. Gente, o que vocês querem? Não só de matéria, mas o que vocês querem da vida de vocês? Pra gente conseguir melhorar essas coisas, que isso faz um pouco parte da educação freiriana. Você conversar, você ter essa troca com os alunos, para você entender as necessidades deles. E também trazer para a realidade deles. A parte da educação freiriana é isso, trazer a realidade para os alunos e os alunos para a realidade. Então, eu sou um pouco suspeita para falar. E pra gente finalizar, você vai falar para quem tá ouvindo o Entre Nós e pense em seguir na área da educação. O que ninguém conta pra gente sobre ser professora, mas que a gente deveria saber? Gente, professor, eu acho que a gente tem uma profissão meio romantizada. Porque o professor, ele é o melhor amigo do... Não é.
Muito pelo contrário, o professor é o maior inimigo do aluno. Porque eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem que acolher os alunos. E quando eu falo acolher, não é dar um abraço quando eles estão chorando, quando eles realmente estão precisando. Mas isso daí foi uma professora, inclusive aqui do Mackenzie, que falou pra mim, que você vai dar aula pra quem? Pra criança, pro pré-adolescente, pro adolescente? Gente, você vai ter que ensinar eles, independente da escola, às vezes a usar um desodorante. Porque eles esquecem. Porque até ano passado, eles não ficavam cheirando mal. Agora eles ficam. Então, você vai ter que andar com um desodorante neutro dentro da bolsa. Você vai ter que conversar com eles, você vai ter que ouvir as questões deles e levar para outra pessoa. Você vai ter que ter essa relação próxima e distante ao mesmo tempo, que é uma coisa muito difícil, porque a gente está acostumado, tipo, eu sou próxima, é meu amigo. Mas é uma relação meio, eu tenho que ser amigo dele para ele e eu tenho que ser profissional para mim. Então, é uma dualidade muito grande que às vezes a gente não percebe. E até porque quando a gente conversava com os professores na escola, parecia que eles eram, tipo, muito abertos. E, na verdade, não, eles não eram. Mas eles precisavam aparentar ser. Então, acho que essa é uma questão da educação. É uma coisa muito difícil. É uma questão muito com uma dualidade gigante. E, justamente, uma dualidade entre o professor e o aluno, entre os lugares, entre tudo. E eu acho que também tem uma parte que é o seguinte, onde você quer trabalhar? O que você quer trabalhar? Você quer dar aula em escola de elite? Você tem que se preparar para dar aula numa escola de elite. Que tipo de escola de elite você quer dar aula? Você quer dar aula numa escola tradicional? Você quer dar aula numa escola bilíngue? Você quer dar aula num colégio internacional? E justamente você quer dar aula na educação pública, você tem que pensar em todas essas questões. E que todas elas você tem que pensar ECA, BNCC, educacional, conselho tutelar, porque tudo está ligado com a gente. Uhum. E Mari, muito obrigada por você compartilhar as suas experiências e as reflexões com a gente. Foi um bate-papo muito importante. E obrigada mesmo. Eu tenho certeza que nossos ouvintes também saem daqui pensando diferente sobre a educação. Meninas, eu que agradeço. Gente, o programa de hoje vai ficando por aqui, mas não se esqueçam de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, TikTok e Spotify. É só pesquisar por Entre Nós. Até a próxima!